Olá, meus amigos, Deus abençoe abundantemente a sua vida, a vida dos seus familiares, dos seus entes queridos, inclusive a dos seus vizinhos e até mesmo dos seus inimigos. Bem, ainda falando sobre os ataques do diabo, eu vou falar numa linguagem ainda mais simples do que falei ontem, tentando ajudá-los, tentando dirimir as dúvidas, que são, digamos assim, as inimigas do ser humano. Por exemplo, nós falamos ontem que quando Jesus estava com aquela fome, né, fragilizado fisicamente, no auge da sua fragilidade, o diabo veio e lhe sugeriu: por que você não transforma essas pedras em pães? Por quê? Então Jesus retrucou, dizendo: nem só de pão o homem viverá. Agora, vamos colocar isso na prática do dia a dia. Especialmente você que tem dúvidas com respeito ao seu batismo com o Espírito Santo. Olha só que bacana. Você tem dúvida com respeito ao batismo com o Espírito Santo? Por quê? Por que você tem dúvida? Você tem dúvida porque os irmãos ou irmãos, pessoas assim chegadas a você, ou pessoas que estão envolvidas, que estão diretamente ligadas a você, diz assim: você fala em línguas? Você fala em línguas? Aí você, pronto, já entrou uma dúvida. Puxa, não, eu não falo em línguas. Ah, então você não foi batizado. Você não foi batizado. Só que, é muito forte, é muito glorioso. Só que, se as línguas estranhas fossem um referencial, um sinal do batismo com o Espírito Santo, então todas as pessoas que falam em línguas, inclusive aquelas que foram batizadas com o espírito do diabo e falam em outras línguas, vão, obviamente, ficar convictas de que elas foram batizadas com o Espírito Santo, mesmo não produzindo os seus devidos frutos. Entendeu? Vou repetir. Uma pessoa é batizada com o Espírito Santo, aí vem uma amiga, um amigo, seja lá quem for, ou mesmo namorado, ou a namorada, diz: você já foi batizado? Fui. E você fala em línguas? Quer dizer, como se o batismo com o Espírito Santo estivesse limitado a línguas estranhas. Mas os dons, você sabe que línguas estranhas são um dos 9 dons do Espírito Santo. Fora as línguas estranhas, tem o dom de discernimento, de espírito, tem o dom de profecia, tem vários dons, 9 dons. Por que as pessoas não perguntam: você tem os 9 dons do Espírito Santo? As pessoas ficam satisfeitas apenas com o dom do Espírito Santo, quando na realidade as línguas como dom do Espírito Santo. Então, as línguas não identificam o batismo com o Espírito Santo. Nem as línguas, nem as profecias, nem outro dom qualquer. O que identifica, o que caracteriza o batismo com o Espírito Santo são os frutos da sua vida, no seu dia a dia. Esse é que é o marco importante do batismo com o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem sobre nós, ele nos dá uma nova mente, um novo pensamento, um novo coração.
ele nos dá uma forma, uma maneira de agir em relação a tudo que diz respeito a este mundo, em relação aos amigos, aos inimigos, a todas as pessoas. Ele nos dá uma condição de testemunhar. E não é só falar, testemunhar, Jesus é bom, Jesus é amor, etc. Nada disso. É testemunhar com a própria vida, é você ter uma vida de verdade. Por exemplo, quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, eu duvido que ela queira mentir. Eu duvido que ela viva na mentira. Eu duvido que essa pessoa viva na traição, na carnalidade. Eu duvido que uma pessoa batizada com o Espírito Santo não consiga perdoar os seus ofensores. Eu duvido. Eu duvido que uma pessoa batizada com o Espírito Santo seja infiel a Deus nos seus dízimos, nas suas ofertas. Eu duvido que uma pessoa batizada com o Espírito Santo seja uma pessoa rixosa, complicada, temperamental, que a pessoa que... Eu falo isso por mim mesmo. Porque quando eu fui batizado com o Espírito Santo, Deus me fez uma nova criatura. Então, aqueles ressentimentos, aquelas mágoas, aquele ódio, aquela vontade de vingança, tudo isso fica para trás, fica enterrado, fica sepultado. Por quê? Porque o Espírito Santo que habita em nós, ele nos dá um novo pensamento, um novo coração, um novo sentimento. Ele nos dá uma forma de viver de forma que as pessoas veem em nós uma nova criatura, uma nova fisionomia. É muito legal mesmo. Eu lembro, a título de exemplo, eu lembro que eu tinha uma mágoa da minha irmã mais velha. Eu tinha, assim, eu não falava com ela. Nós brigamos e eu não falava mais com ela. E aí, isso foi perdurando. Até que, quando eu nasci de novo, que é uma obra do Espírito Santo, quando você recebe o Espírito Santo, aí vem uma nova criatura, você nasce de Deus. Como é que uma pessoa que nasce de Deus, que é filha de Deus, nascida do Espírito Santo, da água e do Espírito Santo, como é que uma pessoa dessa é capaz de guardar mágoa de alguém, especialmente do irmão? De ninguém, mas especialmente de um irmão. Pois bem, eu não tinha sido batizado com o Espírito Santo. Mas depois que eu recebi o Espírito Santo, acabou. Então, veio um novo Espírito em mim. A Bíblia fala, a Bíblia ensina que quando nós somos selados com o Espírito Santo, que é o batismo, então nós passamos a ter a mente do Senhor Jesus Cristo. Sabe o que significa ter a mente de Jesus? Significa que você vai ver as pessoas como Jesus via. Você vai amar as pessoas como Jesus amava. Você vai perdoar as pessoas como Jesus perdoava. Então, veja o comportamento do Senhor Jesus, enquanto esteve aqui na terra, em relação a todas as pessoas, e você vai ver o que é o batismo com o Espírito Santo. Jesus não ficava falando em línguas. Ele falava em línguas? Não. Ele não ficava falando em línguas. Ele tinha que falar a língua das pessoas, dos seres humanos. É o que eu tento fazer. Eu procuro falar a sua linguagem, amiga e amigo. Eu procuro falar a linguagem que você entenda. Porque o que adianta eu ficar falando em língua estranha? Eu posso falar aqui agora, nesse momento, mas vai resolver para quê?
apenas para mostrar que eu tenho o Espírito Santo. Isso é, no mínimo, é exibicionismo. Então, a verdade, aí a pessoa pergunta assim, mas o que tem isso a ver com a dúvida? O que tem isso a ver com a dúvida? Eu quero que você fique livre da dúvida, maldita dúvida, do espírito da dúvida que faz você pensar assim, eu não falo em línguas, então eu não tenho o Espírito Santo. Elimine isso da sua vida. Elimine isso da sua vida definitivamente. Não esquente a cabeça, não fica pensando em línguas estranhas, porque muitas pessoas que tinham uma boa consciência, viviam na fé, viviam numa boa, tinham os frutos do Espírito Santo, acabaram se envolvendo com outras pessoas que não tinham o Espírito Santo e foram corrompidas por conta dessas dúvidas. Você tem o Espírito Santo? Aí você vai dizer, não, eu tenho. Mas você fala em línguas? Para quê? As línguas estranhas é para edificação pessoal, não é para edificação das pessoas, das outras pessoas. Então, se eu falo em línguas, eu falo com Deus. Ele vai me entender, embora eu não entenda nada, mas ele vai me entender. Então, o que importa, amiga e amigo, é que quando uma pessoa recebe o Espírito Santo, ela passa a viver em novidade de vida, ela passa a ter uma vida diferenciada de todas as demais pessoas, especialmente dela mesma. Os parentes dela vão dizer assim, essa menina agora está fanática, esse menino está fanático. Por quê? Porque o procedimento, o comportamento do batizado com o Espírito Santo é um comportamento ilibado, um comportamento honesto, puro, verdadeiro, sincero. É uma pessoa leal, fiel, correta, que vive na verdade, que pratica a verdade, porque tem o espírito da verdade, ele vive na verdade, anda na verdade, fala a verdade. Então, é assim que a pessoa fica sabendo que ela tem o Espírito Santo. Se você tem um comportamento, não apenas perante os outros, outras pessoas, mas um comportamento pessoal, com você mesmo, consigo mesmo, com Deus, seus pensamentos, seu coração, seu desejo é ganhar outras pessoas para Jesus, ganhar almas para Jesus, porque o Espírito Santo, quando vem sobre nós, não é para a gente chegar e dizer, oi pessoal, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho agora... Não há necessidade disso. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela recebe a unção para profetizar. Profetizar não é adivinhar tampouco, não, viu? Profetizar quer dizer pregar a palavra de Deus, falar o que está escrito na palavra de Deus para outras pessoas. Quando a pessoa tem o Espírito Santo lhe dá as palavras certas para ela falar, que é a palavra sustentada pela própria palavra de Deus, pela Sagrada Escritura. Então, quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo, tem uma vida nova, ela não fala em línguas, mas os frutos, a vida dela, por si, já falam melhor do que a própria língua estranha. É verdade. Eu prefiro não falar em línguas e ter um comportamento ilibado, um comportamento ético e viver na verdade, numa consciência limpa com Deus, do que falar em línguas e ser um cafajeste por outro lado. Entendeu, minha amiga, meu amigo? Então, é isso que acontece. Você vai encontrar nas igrejas, por exemplo, a Esther foi cortar o cabelo com uma pessoa que se diz irmã. E ela, então, esse cabeleireiro disse para ela assim, olha, eu estou assistindo a novela. Ah, você assiste a novela?
Como é que você assiste a novela? Você tem a Record aí na sua casa? Não, não tenho Record não. Mas eu comprei um aparelho pirata, e esse aparelho me dá acesso a qualquer televisão. Eu vejo qualquer filme, eu vejo qualquer coisa com esse aparelho que é ilegal. Ora, como é que uma pessoa que tem um comportamento ilegal, mentiroso, enganador, engana a si mesmo, como é que uma pessoa dessa tem o Espírito de Deus? Mas é um dito irmão, é chamado de irmão. Quer dizer, o que adianta a pessoa dizer que tem o Espírito Santo e vive na mentira? O que adianta a pessoa dizer que tem o Espírito Santo, mas anda com cobiças? Cobiça a mulher do outro, o marido da outra, cobiça as roupas, a casa, as coisas dos outros. Como é que uma pessoa que diz que tem o Espírito Santo é uma pessoa cobiçosa? Não, não tem jeito, minha amiga, meu amigo. Quem tem o Espírito de Deus tem a mente do Senhor Jesus. Você imagine ter a mente de Deus. Mente de Deus. Então, é assim que a pessoa tem o Espírito Santo. E quando você se convence disso que eu estou falando, então, se alguém falar, você fala em línguas, você nem vai esquentar a cabeça com a língua, não quer dizer que você... A língua estranha não quer dizer necessariamente que você tem o Espírito Santo. O que vai dizer que você tem o Espírito Santo é a sua vida, o seu comportamento na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você for, você é a mesma pessoa. Você não é artista, não. O artista, no palco é uma coisa, fora do palco é outra coisa. É assim o artista, não é assim? No circo, o palhaço é uma coisa, faz graça, mas fora do circo, então ele é outra pessoa. Não, nós, quando somos selados com o Espírito Santo, nós temos o Espírito do próprio Deus, o Espírito do Senhor Jesus Cristo, para que ele venha nos guiar em toda a verdade, não no engano, não na mentira, não na trapaça, não, para que nós, através do nosso comportamento ético, sejamos a glória de Deus aqui nesta terra. Esse é o objetivo. Então você vê, por exemplo, Esté e eu vamos fazer 50 anos de casados. Isso é uma glória pessoal para mim. Porque é difícil encontrar uma situação dessa hoje em dia. Então, por que o nosso casamento tem durado e tem cada vez mais sido fortalecido? Por causa disso. Ela tem o Espírito Santo, eu tenho o Espírito Santo. Eu sou fiel a ela, ela é fiel a mim. Então, essa fidelidade mútua, esse amor verdadeiro, esse comportamento ético entre nós, mostra que nós temos o Espírito Santo. Se você vier na minha casa, se você convivesse comigo, você veria que a nossa vida, o nosso testemunho, o nosso dia a dia é o mesmo. Aqui na igreja, onde quer que nós chegamos, o nosso comportamento é o mesmo. Por quê? Porque temos o mesmo Espírito. Eu não só tenho o Espírito Santo quando eu estou na igreja, não. Eu tenho o Espírito Santo quando eu estou na igreja, quando eu estou em casa, quando eu estou na rua, onde quer que eu vá, eu tenho o Espírito Santo. Então, minha amiga, essa é a diferença. Então, quando você vive essa fé, que espírito imundo, enganador pode convencer que você não tem o Espírito Santo? Ninguém. Então você vive em paz consigo mesmo, sobretudo com Deus. Tenha a consciência limpa, porque você não tem o espírito do mundo. O espírito do mundo é o espírito de carnaval, é o espírito da bagunça. Mas o Espírito de Deus é o espírito da integridade. O Espírito de Deus é o espírito da justiça. O Espírito de Deus é o espírito de amor. Por exemplo, quantas pessoas nesse momento, quantas pessoas me odeiam e quantas pessoas me odiavam, hoje me amam. Me odiavam porque não me conheciam. Hoje me amam porque me conhecem.
Mas quantas pessoas me odeiam porque não me conhecem? É a mesma coisa com respeito a Deus. Quantas pessoas não dão a mínima para o Senhor Jesus, não têm o mínimo respeito para com Ele, porque não o conhecem. Porque conhecem um Jesus de pau, de pedra, de metal. Aí realmente fica difícil para a pessoa crer. Então, essa é a verdade. Você que me ouve nesse momento, se for invadido por uma acusação, você tem o Espírito Santo? Então fale em línguas, como o diabo falou para Jesus. Você é filho de Deus? Então transforma essas pedras em pães. Minha amiga, meu amigo, não se deixe levar pelas dúvidas. Resista às dúvidas. Rechaça as dúvidas. Odeie as dúvidas. Elimine as dúvidas da sua vida e aí você vai viver pela fé, de fé em fé e cheia do Espírito Santo. Amém? Espero tê-los ajudado para que você venha remover definitivamente qualquer tipo de sugestão, ideia que o diabo venha trazer para você através de alguém. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.